nós vamos falar um pouquinho do período que é conhecido como pré-história. Então, a primeira coisa que eu levar em consideração é que esse termo pré, que é antes, está sendo extremamente questionado. Então, eles querem tirar, e o certo seria mesmo tirar, porque pré não tem como ser antes da história. O homem simplesmente aparece no planeta no período chamado paleolítico, em que ele é nômade, não tem moradia fixa, vive de caça, pesca, coleta, e ele vai se desenvolvendo. Não tem como você dizer se é pré, antes ou depois da história. Então ele já nasce, já começa a sua trajetória e vai se desenvolvendo. Então nós temos a primeira fase do ser humano no planeta, que é chamado de paleolítico, que se destaca o nomadismo. Que tipo de documento, de registro eu tenho nesse período? Muito pouco. Então, o que eu mais tenho são as pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres mostram os animais, a caça, o tipo de vida mais ou menos que eles levavam, em bandos. Um homem que provavelmente nessa fase vai aos poucos aprendendo a observar a natureza, num período muito longo, é o período mais longo da história, mas ele já vai através da caça, da coleta de alimentos, ele vai se adaptando, vai dominando a vida no planeta e vai se fixando. Mas nessa primeira fase ele é muito animal, ele é muito biológico. Então nessa primeira fase ele valoriza as mãos, valoriza as suas atividades básicas e ele tenta sobreviver com poucas ferramentas, chamado de pedra lascada, porque ele vai quebrando essa pedra e vai fazendo o uso das suas ferramentas, e provavelmente um período, pelas próprias esculturas que nós encontramos da época, de valorização maior da mulher, no sentido do feminino, porque ele precisa da mulher, porque ele precisa da fêmea, porque ele precisa da reprodução para a manutenção da espécie. Então, se eu olhar uma imagem como essa, eu tenho um indivíduo num período nômade, num período do início do aparecimento das civilizações, dos agrupamentos humanos, em que esse homem valoriza muito mais a mulher, porque esse homem precisa dela para a manutenção da espécie. E aí ele vai vivendo, vai se agrupando, vai se desenvolvendo. Encontramos as pinturas nas cavernas, às vezes em lugares mais altos e protegidos. Provavelmente porque esse ser humano, assim que ele aparece no planeta, ele tem uma necessidade de criar símbolos, de buscar explicações para as coisas. Então, fazer essa pintura em lugares mais altos, como se ele estivesse protegendo, como se ele tivesse construído uma espécie de altar, de repente já tem um significado, uma proteção, uma busca por algumas explicações. Então esse ser humano está lentamente evoluindo, então nós chamamos esse processo de hominização. Então nesse processo de hominização, ele vai se desenvolvendo as características físicas. Com o passar do tempo e a sua organização maior, ele vai observando a natureza, vendo aí como é que planta, como é que colhe, e vai tentando resolver a primeira dificuldade humana de sobrevivência. E aí ele vai aprender e vai fazer a primeira grande revolução, que é a revolução neolítica ou revolução agrícola. A partir do momento em que ele trabalha com essas revoluções, ele já vai mudando as suas características. Com a revolução agrícola, ele faz o quê? Se torna sedentário. A partir desse momento, ele vai ter uma outra visão da mulher, porque ele vai precisar da propriedade, e aí ele precisa do herdeiro. E a mulher, que antes era simplesmente para manter a espécie, agora ela tem que manter o herdeiro. E para ele ter certeza que aquele herdeiro é dele, ele já começa a ter uma outra relação com a mulher, de dominação, de controle, porque ele precisa deixar a propriedade para ela. Então as relações se tornam mais monogâmicas, mais possessivas. Aí você já tem o início do escambo, porque com a agricultura começa a sobra de produtos. Então a Revolução Neolítica, ela muda completamente a organização da sociedade. Ela é mais ou menos a 18.000 a.C. e ela trabalha com o quê? Ela trabalha com sedentarismo, trabalha com as relações diferentes na humanidade, a liderança. Então já começa a ter a necessidade de melhores armas, já começa a ter já a formação de uma mitologia,
que vai levar a uma religião, porque você vai agrupando essa sociedade e você precisa de uma forma de controle para essa sociedade. E uma forma de controle para essa sociedade, sem dúvida nenhuma, são as armas e o controle ideológico. Então já começa a ser criados mitos que vão dar origem aos deuses, que normalmente no começo são sempre ligados à natureza. Então ele precisa muito do sol, ele precisa da chuva, então ele vai estabelecendo relações com a natureza e vai se agrupando. Conforme ele vai se estruturando, se agrupando e já começa a produzir suas cabanas, já começa a fazer construções em pedra, com peles, usando os ossos, então ele vai passando por uma nova evolução e os grupos humanos vão crescendo, vai sendo mais necessário o controle, porque um está próximo da água, está desenvolvendo um modo de produção primitivo, sem o controle da água ainda. Eu não tenho como armazenar essa água, mas eu dependo dela. Então os pontos que tem água, os pontos que desenvolvem a agricultura, são pontos de muitos conflitos. Por isso, as armas, por isso, a segunda grande revolução do período neolítico, o novo período, o período da pedra polida. A primeira, revolução agrícola. A segunda, revolução da metalurgia. Eu vou melhorar a qualidade das minhas armas. Nós estamos criando uma força, além da força ideológica do líder, do controle das ideias, eu também passo a ter um controle das armas. E a partir daí eu entro numa terceira revolução extremamente importante, porque já vai fortalecendo os grupos humanos. Mas para estabelecer a chamada civilização, nos moldes que a gente conhece hoje, com um soberano, preciso de um idioma, eu preciso de uma organização de leis, eu preciso da formação da escrita. E aí nós entramos na terceira e última revolução da fase neolítica, que é a revolução urbana. Para criar modelos de civilizações, nós precisamos da escrita. E aqui nós temos aqueles que acreditam que foi a primeira escrita na região da Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme. Vou usar para quê? Com certeza, registro de posse, registro de propriedades, organização de leis e cobrança de impostos. Agora eu tenho o início de uma formação religiosa, eu tenho uma liderança, eu tenho poder armado, eu tenho a escrita. Falta só um detalhe para eu conseguir montar uma civilização. E aos poucos eles vão aprendendo, que é o controle da água. Fazendo o quê? Diques, armazenamentos e principalmente os canais de irrigação. Montando a escrita, a liderança, a religião, os canais de irrigação, nós vamos passar desse período para a tal da antiguidade oriental, porque aí eu já tenho uma civilização nos nossos moldes, já tenho uma civilização que controla a água, modo de produção asiático, e aí nós começamos uma outra fase da história.